Começar pelos fins. A nova questão comunista. Lucian Seve. 2.08. O livre desenvolvimento de cada um, uma. Por limitado que possa ser o inventário crítico que aqui empreendemos, três outros aspectos fundamentais do conceito de comunismo exigem ser confrontados com as realidades de hoje: o desenvolvimento integral de todos os indivíduos, o definhamento do Estado, a necessária mundialidade do comunismo. Muito mais do que normalmente se sabe, a questão do indivíduo era essencial para Marx. O capitalismo é a mais incrível dilapidação de vidas humanas para o aumento do lucro. Inscrevendo-se à contracorrente desta tendência histórica, a ideia marxiana do comunismo apresenta-se, pelo contrário, como a de uma forma social em que o desenvolvimento original e livre dos indivíduos não é uma frase oca. A ideologia alemã. E isso não é uma frase oca em Marx. Abundam na sua obra as percepções pioneiras da mais fecunda profundidade. Pense-se no partido científico que delas pode tirar um Vygotsky para a psicologia, sobre o que significa e implica a passagem histórica ao indivíduo integral, na expressão do O Capital. Quer dizer, o ser humano desenvolvido em todos os sentidos e recomposto porque emancipado de todas as alienantes divisões sociais. Mas estas percepções, pouco visíveis na imensidão da obra econômica, foram soberanamente ignoradas pela cultura política do movimento comunista, obnubilado que estava pelas massas, a ponto de a simples menção positiva do indivíduo facilmente passar nele por suspeita. A sociedade sem classes, escrevia Ernest Bloch, pode ser mais individual do que nenhuma outra antes dela. Experimentum Mundi. Paiô, 1981, página 187. Mas o stalinismo ficará para sempre como sinônimo de uma das piores maneiras de maltratar a pessoa. É verdade que, vivendo num universo social e mental completamente diferente do PCUS, os partidos comunistas ocidentais, continuando a atacar, e não sem razão, o humanismo burguês, interiorizaram bastante cedo, à sua maneira, a cultura dos direitos do homem, mas daí a compreender realmente que se não pode transformar o mundo sem mudar a vida, o caminho foi longo. No PCF dos anos 90, a destruição da indústria ainda dava muito mais aso a denúncias do que, por exemplo, a destruição da adolescência. Ora, hoje é difícil deixar de o ver. Uma sociedade é, inseparavelmente, relações sociais e vidas individuais. Uma crise de sociedade não é menos existencial que estrutural, e uma perspectiva política só se torna plausível na proporção do sentido interiorizável que oferece a cada um, uma. Como deixar de ver no contemporâneo aumento da aspiração a sermos livres e plenamente nós mesmos, homens e mulheres, um dos principais índices do amadurecimento histórico objetivo do comunismo? Mas isto obriga a colocar-se duas questões não convencionais. A primeira é uma questão de princípio. Quando se lê Marx, se a passagem ao indivíduo integral é exigida pelo caráter universal que o próprio capital começa a imprimir às forças produtivas, só a sociedade comunista será capaz de a levar a cabo. Bem mais efeito resultante do que causa eficiente, o completo desenvolvimento de todos os indivíduos é, pois, em larga medida remetido para o futuro. Compreensível há um século e meio, poderá este adiamento ser válido no estágio a que chega o desenvolvimento da individualidade humana? Está aqui em jogo o modo de pensar e pôr em ação, hoje, o materialismo histórico. Por tenaz que seja este contrassenso, nunca ele significou que a base material da história residia somente nas coisas. Os homens são primeiríssimos pressupostos de base de uma qualquer época. O fato é, contudo, que realidades objetais e relações objetivas, modalidades pesadas do ser social, desempenham um papel fundamental no movimento histórico, e que qualquer transformação profunda passa pela necessária reformulação. A não ser num conto de fadas idealista, não se muda a vida deixando as coisas como estão. Mas quem as vai transformar senão os indivíduos que uma consciência partilhada e a organização política devem constituir em forças historicamente eficazes? Há, pois, uma dialética em que o revolucionar das relações fundamentais passa pela intervenção decisiva dos atores, intervenção que, tendo por fundo as intoleráveis contradições objetivas do mundo existente,
lhes acrescenta o seu irredutível fermento subjetivo. No nível a que agora chegou a impaciência dos indivíduos, isto reclama que se desloque resolutamente o assento de um determinismo histórico expectante para uma determinação política ousada. Assim, para a cultura comunista de outrora, só o socialismo libertaria a mulher. A história decidiu. O movimento feminista não esteve felizmente à espera para fazer as coisas avançarem, mesmo que haja que constatar que efetivamente elas não podem avançar além de um certo ponto, sem que sejam transformadas relações inteiramente primordiais. Lição crucial para um novo comunismo. O desenvolvimento integral de cada um deve começar hoje. E começa por intervenções inovadoras e com o objetivo de desalienação sobre o conjunto das formas histórico-sociais de individualidade, imenso complexo evolutivo de estruturas, relações e representações societais de toda a espécie, dicotomia tempo de trabalho versus tempo livre e sequências instituídas das idades de vida, distribuições hierárquicas e mobilidade dos papéis, imagens normalizadas do masculino e do feminino, ou do francês e do estrangeiro, de que a dependência última relativamente às relações sociais de base não apaga a mais ou menos forte autonomia relativa. Não pode haver prática comunista de nova geração fora deste alargamento crucial de seu campo de iniciativa. É isto que reforça o exame de uma outra questão nova. O florescimento da individualidade era para Marx um exaltante fim em si mesmo da história. E claro que o continua a ser num certo sentido. Mas tendo-se o processo mais do que iniciado, sob o domínio do capital, tomou imprevistamente um aspecto violentamente contraditório. Sinônimo de liberdades parcialmente conquistadas contra tantas velhas dominações, privadas e públicas, a autonomia do indivíduo transforma-se também cada vez mais, neste tempo do neoliberalismo, na completa redução a si mesmo, até à redução dos sem trabalho, sem casa, sem direitos, sem documentos. Mas não seremos todos nós, nesta sociedade de alienação, a um ponto nunca visto, de certo modo sem um real controlo sobre as nossas vidas e sem uma clara perspectiva para a nossa história? De onde advém para muitos, por reação, a frenética busca de uma identidade tão dolorosamente inalcançável? O apego invejoso a supostos marcos sólidos, como as filiações biológicas, os territórios urbanos, as pertenças comunitárias. Processos regressivos e frequentemente agressivos, em que pode surgir, em vez do indivíduo integral, o seu oposto, o indivíduo integrista. Ao mesmo tempo, os métodos do capital penetraram nas estratégias de vida, lógica duramente concorrencial do ganhador seja a que preço for, contra os outros, considerados como instrumentalizáveis sem limites. Lógica insidiosamente mercantil do realista motivado para se vender, proprietário de si como se de um pequeno capital se tratasse, que não hesitaria todavia em arriscar num espírito de competição levado por vezes ao absurdo. Com esta mercantilização que invade o humano tanto por dentro como por fora, está em curso um real movimento de descivilização, tanto mais inquietante que, à força de multiplicar dramas sem saída e ódios sem resultado, o capitalismo, ao mesmo tempo que mais do que nunca produz virtualmente os seus próprios coveiros, segundo a profecia do manifesto, produz também de modo muito atual a cumplicidade de quem aproveita e a desistência de quem se resigna. Aqui está algo que deve ser uma grande preocupação quando nos propomos abrir de novo a perspectiva comunista. Uma preocupação teórica, porque a cultura marxista ordinária prepara, infelizmente, muito menos para compreender a individualidade do que a sociedade. Aos que dela se reclamam, não será indispensável apropriar-se, por fim, dos conceitos de pessoa e de ordem da pessoa, tão decisivos para tratar a dimensão ética que tantos problemas tomam agora. Não será necessário fazer luz sobre o que pode efetivamente querer dizer a famosa fórmula a cada um segundo as suas necessidades. Fórmula que tantas vezes foi tomada por quimera consumista por excelência, por se não compreender que, como contudo Marx traduziu de forma luminosa no Grundrisse, tomo 1, páginas 160 a 161, é precisamente a forma abstrata do dinheiro que confere às nossas necessidades em si mesmas limitadas a louca insaciabilidade própria do frenesim de enriquecimento em que se resume toda a alienação. Por aqui se mede, como nota Daniel Lescornet na La Pensée, número 317, o que vale, por exemplo, a pretensa necessidade de limitar pelo dinheiro as necessidades de saúde, apresentadas sem sombra de uma prova como sendo sem limites,
quando sem limites nesta matéria é antes a sede de lucros que leva a finança internacional para muito malsãs extensões do domínio em questão. Não será este o momento, de um modo mais geral, de pôr uma vez por todas a questão dos fins? Aonde se quer que leve o possante movimento histórico de afirmação da individualidade humana? À omnipresença de uma particularização arrogante ou ao aprofundamento de uma personalização civilizada? E o que é que isto implica concretamente? Questão aberta, porque a humanitas dos homens não é algo de acabado. Ela continua sempre a ser um além que se visa. Aliás, é sem dúvida precisamente nisso que ela reside. Uma igual preocupação prática, porque o mal hoje causado às pessoas pelo capital é indescritível. Nada é mais urgente do que atacar este imperdoável malefício. Ora, o homem é o mundo do homem. A finalidade humana do combate comunista deve levar a pôr com enorme amplitude e ambição as fundamentais questões de conteúdo das atividades em que se forma e mal forma o indivíduo, as do trabalho, do não trabalho e do fora do trabalho, as da escola e da cidade, as da cultura em todas as suas dimensões personalizantes, tanto do mais elevado lazer como do cotidiano, das políticas. Parafraseando Ernst Bloch, gostaríamos de dizer que uma política comunista deve ser mais individual do que qualquer outra antes dela.